João capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Vamos aguardar para nossos irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. João capítulo 1, versículo de número 6. Amém? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Se assente, glorifica o Senhor com palmas de vitória esta noite. Obrigado pelo nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor colocou em meu coração acerca de falar sobre um assunto que às vezes a gente não ouve ser pregado. Vamos falar um pouco sobre rejeição. E quando nós olhamos para João capítulo 1, nós observamos, amado, que o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, Ele envia alguém para que viesse a preparar o caminho de Cristo. E no Evangelho de João, ele vai estar falando acerca deste homem, o nome João, esse homem que era primo de Jesus. Mas interessante que bem lá atrás, no livro do profeta Isaías, a Bíblia vai dizer que o Senhor enviaria alguém que iria preparar o caminho para que Cristo viesse trazer a mensagem para esta terra. E a Bíblia diz, amado, que João, ele foi um homem que cresceu e desde o ventre da sua mãe ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que ele se vestia com vestes de pelo de camelo e se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Parece meio assustador e meio nojento, né? A parte gostosa é o mel, o gafanhoto no seu sabor eu prefiro nem experimentar. Mas o que é interessante, era um homem que era separado, nazireu, separado, para que ele viesse, amados, anunciar que Jesus viria sobre essa terra. E a Bíblia diz, aqui no Evangelho de João, que esse homem viria para que ele viesse testificar, ou seja, viesse falar da luz. E essa luz, a Bíblia fala que é Cristo. Que essa luz era a luz verdadeira que viria para iluminar esse mundo. O mundo outrora, amados, quando antes de Cristo vir, o mundo estava em trevas e por natureza nós estávamos destinados à perdição, ao inferno. Mas diz a palavra que Jesus ele veio para trazer salvação a todos. Trazer o perdão, trazer a salvação. E diz a Bíblia que o próprio Jesus era aquele que estava no princípio. Pois a gente vai ler aqui no mesmo capítulo, no verso 1, que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está dizendo, no princípio era Jesus. Observe que essa palavra Verbo significa Cristo. E Jesus estava com Deus. Jesus era Deus
e estava no princípio com Deus. É um mistério muito forte, porque a Bíblia fala acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os três são um. As atuações deles são diferentes. Deus, quando ele se manifestava no passado, ele se manifestava através de uma nuvem, através de anjos, por cerca de 2 a 3 metros, e as pessoas temiam, e muitos serviam ao Senhor por medo. Só que o Senhor, amados, ele precisou que o seu Filho viesse ao mundo padecer por nós, para que nós viéssemos receber a salvação e o perdão dos nossos pecados. E agora diz a Bíblia em Hebreus que Cristo, ele como sumo sacerdote, ele vem para essa terra, para ele sentir o que nós sentimos, as dores que nós sentimos, as tristezas, as angústias, as preocupações. Jesus, ele vem para que ele venha sentir nessa matéria, na carne e no osso, o que o ser humano sente. Como ser humano, a gente se identifica muito mais com Jesus. Jesus, ele parte dessa terra, mas antes ele lança uma promessa que ele ia deixar o Espírito Santo, que iria nos guiar em toda a verdade. E o que é interessante, mas antes de Cristo partir, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio para o que era seu. Quem eram os seus? Os judeus. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele veio trazer salvação para o povo judeu. Mas os judeus, diz a Bíblia, diz a história, que eles rejeitam a Jesus. Eles não acreditam que Jesus, até hoje, diz a Bíblia, que muitos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias, no qual o profeta Isaías, ele vai profetizar 800 anos antes de Jesus vir sobre essa terra. Tanto é que se um de nós formos e perguntarmos para alguns judeus acerca de Jesus, eles não acreditam até hoje. E eles estão esperando que Jesus ele venha, só que Jesus já veio, a primeira vida. O anticristo é aquele que está preparando o cenário para que as vidas, amados, sejam enganadas. O que vai acontecer? O anticristo ele vem se assentar no terceiro templo que já está sendo preparado em Jerusalém. A nação de Jerusalém acreditará que ele é o Messias, então muitos se rendirão a ele e prestarão homenagem. Os primeiros 3 anos e meio, ele trará paz à humanidade, trará solução para o mundo. E a humanidade vai se alegrar, diz a Bíblia, vai se alegrar com tudo que ele vai fazer. Vai trazer solução para a violência, vai trazer solução para a pobreza, vai trazer solução para tantas coisas que a gente vê esse mundo trazer. 3 anos e meio. Os outros 3 anos e meio, diz a Bíblia que vai entrar um momento em que vai haver sofrimento e angústia, qual nunca houve nessa terra. As pessoas vão procurar ao Senhor, mas não vão encontrar. Vai chegar um momento em que diz a palavra que vai vir uma angústia, qual nunca houve sobre a terra. E Jesus foi aquele que veio para que ele viesse, amados, resgatar a humanidade da perdição. Jesus é aquele que veio primeiro para os judeus, e diz a Bíblia que eles não receberam. Verso 11. No verso 12 a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Tem pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Tem pessoas que não acreditam que Jesus ele salva, liberta, cura, dá livramento, abençoa, muda a história daquele que estava no pecado. Tem pessoas que não acreditam mais. Tem pessoas que preferem zombar de Deus, preferem criticar Deus pelo erro das pessoas, e esquece que Jesus ele vem trazer perdão e salvação. Mas o que é interessante é que Jesus, quando ele vem para este mundo, diz a Bíblia que Jesus ele desce da sua glória e vem ser gerado no ventre de uma mulher. Através do Espírito Santo ele vem ser gerado, então ele é um ser totalmente livre da maldade do pecado, para trazer o perdão para a humanidade. Mas observe, amados, que até hoje a gente vê que há uma resistência em crer em Jesus.
Quando se fala em Jesus, você vê às vezes as pessoas mudarem semblantes. Quando se fala em Jesus, você prega uma palavra numa rua, você vê as pessoas fecharem a porta. Quando a gente fala de Jesus, as pessoas elas se irritam. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando para o obreiro Manuel, quando nós estávamos evangelizando ontem, que nós chegamos ali com aquele jovem, né? Eu tentando dar uma palavra para ele, ele veio dar uma palavra para mim. Eu fiquei olhando ali o Senhor usando a boca daquele jovem na frente daquele pai, e ele disse: toda a minha família, pastor, ele veio, eles estão lá do outro lado das trevas. Só eu que não estou nesse caminho. Eu disse para ele: mas através da tua vida, a tua família vai servir ao Senhor. E eu tentando dar uma palavra para ele, dar uma palavra para mim. Ele disse assim: Deus se agrada disso que vocês estão fazendo. Eu falando, ele disse, repetindo: Deus se agrada disso que vocês estão fazendo. Interessante como é que o Senhor ele fala conosco. Interessante como Jesus, amado, ele chama a nossa atenção, e ele chamou a atenção desse povo. Ele pregava a palavra, as pessoas viam os sinais, as pessoas viam os paralíticos andar, as pessoas viam os cegos enxergar, os surdos ouvir, eles viam o morto ressuscitar, mas eles rejeitavam Jesus. E hoje não é diferente, amado. Até hoje a gente rejeita o Senhor, mas Jesus, diz a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, em João capítulo de número 6, no verso 37, o próprio Jesus ele dá essa palavra para nós e diz assim: ó, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Que coisa gostosa, amados. Jesus ele não rejeita a gente que rejeita Jesus. A gente diz: mas como, pastor, que a gente rejeita Jesus com as nossas atitudes? Louvado seja Deus. Judas, ele não abriu a boca para fazer o mal, para atrair Jesus. Ele agiu, e a sua atitude foi vender Jesus por 30 moedas. Muitas pessoas, amado, têm resistido ao Senhor, mas a Bíblia diz aqui nesse texto que Jesus ele não rejeita aquele que se chega até ele. Às vezes a gente prega a palavra e alguém diz assim: mas pastor, eu sou cheio de falha, eu sou cheio de defeito. Louvado seja Deus. É interessante que quando a gente olha para a Bíblia, quando Jesus vai escolher seus discípulos, amados, um era um traidor, que era Judas, um era incrédulo, que era Tomé, um era carniceiro, que era Pedro, andava com espada na sua cintura do lado de Jesus. Louvado seja Deus. Um era colérico, que era João. Ele vai pregar em um certo lugar e não ouve, as pessoas não ouvem a mensagem, e ele diz assim: Senhor, não quer que a gente ore e mande fogo sobre essa cidade? Jesus ele pegou cada discípulo, cada um tinha um defeito, cada um era de um jeito, amado, cada um era imperfeito, cada um tinha a sua mania. Um ele ali querendo se exaltar, a sua mãe fala: Senhor, diz para esses meus filhos, um se sentar com a direita e outro sentar com a esquerda. Jesus disse: mulher, tu não sabes o que pedes. Louvado seja Deus, pois nós sabemos quem é que vai sentar à direita de Jesus e quem vai sentar à esquerda. Ou seja, ela estava dizendo para a direita vai se dar bem, que vai ser salvo. A esquerda, diz a Bíblia, que os que estão da esquerda, ou seja, que estão do lado oposto a Cristo, esses irão para a perdição. Por isso que Jesus disse: mulher, tu não sabe o que tu estás pedindo. Aquela mulher ali, amados, estava por ver Jesus fazer os sinais, queria que os seus filhos ficassem conhecidos. Só que o nome que tem que ser conhecido é o nome de Jesus na minha e na sua vida. O nome que tem que ser agradecido é o nome do Senhor, amados. Louvado seja Deus. Salmo de número 27, verso 10 diz a palavra: ainda que meu pai me abandone, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe, em outras versões, me rejeite, o Senhor me acolherá. Talvez tem pessoas, os irmãos aqui talvez possam não ter pai ou mãe, já perderam.
Mas o Senhor é aquele que está conosco. Hoje eu recebi uma mensagem, um áudio de uma pastora conhecida nossa. E ela mandou um áudio ali, ela começou a chorar, dizendo que às meia-noite ela perdeu o seu pai. E aí a gente vê a aflição, amado, do ser humano. E ela disse assim para a pastora Leila, ela disse: eu não tenho mais mãe, eu não tenho mais pai. Mas é incrível, amados, o amor que Deus ele tem por nós. Quando a gente estava lá no mundo da perdição, o Senhor levantava pessoas para levar a palavra dele. Nós estávamos, amados, no pecado. Nós estávamos ali, amados, se lambuzando, achando que aquilo era felicidade. Mas a felicidade, amados, é quando o Espírito Santo de Deus ele vem fazer morada em nosso coração, e as coisas desse mundo não te afetam, porque você tem a paz de Deus na sua alma. Louvado seja Deus, amado. A pessoa que serve o Senhor, diz a Bíblia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A gente pode passar por dificuldade, mas uma coisa é certa: há uma força dentro de nós chamada Espírito Santo, que Jesus veio dar para mim e para você como presente, como um carimbo garantindo a sua salvação, e Ele está aqui essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que incrível que até hoje, amado, essa nação ela está aí. Muitos se converteram já a Jesus, mas muitos estão resistindo. Se você for ouvir documentários acerca dos muçulmanos, os muçulmanos, você sabe que é difícil evangelizar. Você sabe que eles odeiam Jesus. Como prega para eles, eles matam. E hoje a gente fala de Jesus, a gente não mata ninguém, mas você vê um ódio, você vê uma fúria. Louvado seja Deus. E eles, amados, sabe quem está evangelizando eles nesses últimos dias? O próprio Jesus. Eles têm lá uma cerimônia chamada Ramadã. E eles fazem jejuns prolongados. E quando a gente faz jejum prolongado, a nossa visão espiritual começa a se abrir, fica mais profunda, a gente fica acessível. Foi por isso que ali o Senhor ordenou, fazendo o grupo dos irmãos que entraram em jejum, que o Senhor iria fazer coisas grandes essa noite. Então, quando eles jejuam, os judeus, esses muçulmanos, eles jejuam, o próprio Jesus está se revelando para eles. E eles estão sendo salvos nesses últimos dias. Estão aceitando a Jesus. Estão largando a vida que tinham. Estão, amados, encontrando a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que só Cristo dá. E a gente olha para Jesus, amado, sendo rejeitado nos últimos dias. Jesus sendo zombado no carnaval, amados, como se Jesus fosse brinquedo, como se Jesus fosse brincadeira. Quando vem a consequência sobre o mundo, as pessoas se lembram de Deus e dizem: Senhor, me socorre, me perdoa, louvado seja o nome do Senhor, me cura, me abençoa. Mas quando fala do nome do Filho dele, amados, as pessoas rejeitam Jesus. Livro do profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, dizia ele, Isaías 53, verso 3, ele fala acerca de Jesus: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Olha só, Jesus ali desprezado. Aí hoje as pessoas não conseguem, amado, vencer isso. Você vê hoje em dia a humanidade sofrendo, decaída, depressiva, porque alguém rejeitou. Me rejeitaram, como se fosse a última coisa do mundo. Me desprezaram, sou desprezado. Me abandonaram, viraram as costas para mim. Aí a Bíblia diz que todo aquele que vem até ele, o Senhor não rejeita. Pessoas, amado, que às vezes a gente conversa, e as pessoas dizem assim: mas pastor, eu estou rejeitado, ninguém me visita, pastor. Eu digo: Jesus vai lá na sua casa. Quando você está orando, Jesus está do teu lado, através do Espírito Santo. Amados, antes de servir o Senhor,
A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, antes eu orava para Deus e dizia: Senhor, me ajuda a vencer todas as minhas provações. Quando foi uma bela manhã de domingo, eu me desperto ouvindo a voz do Senhor que entra pela janela do quarto. E eu ouço aquela voz dizia assim: tu vai vencer todas as tuas provações. Quando ele fala aquela palavra no meu espírito, eu tinha a convicção que era a voz do Senhor, porque quando Deus fala, Ele tira toda dúvida e Ele traz paz para o coração do ser humano. E assim tem sido, amados. Tenho passado por cada guerra, mas aprendi a passar calado. Tenho passado por cada luta, mas eu passo, amado, na presença de Deus. Porque eu entendi que se eu rejeitar o Senhor, amado, quem é que vai socorrer o ser humano? Se a gente rejeitar o Senhor, quem é que vai, amado, no grande dia? Ser aquele que vai agir a nosso favor no dia do juízo? Quem é que vai estar nos defendendo? Os irmãos viram aqui na segunda-feira, a mulher que manifestou aqui atrás, no meio do culto, os irmãos viram, chegou o filho do irmão ali e disse: pastor, tem uma mulher endemoniada, eu queria que o senhor fosse lá expulsar. A madrugada anterior, amados, eu estava passando uma guerra e eu pensei que eu ia morrer. O meu lado direito começou a vir uma dor e eu pensei que eu ia ter um infarto. Eu não dormi, eu fui dormir já quase 4 horas da manhã. E eu orava, repreendia, e aquele clima, aquele peso espiritual horrível, pesado, aquela opressão dentro de casa. Fomos orar, amados. Quando nós chegamos lá, foi eu e o pastor Reis, os irmãos viram, que estava aqui. E Deus também falou com o pastor Reis. Ele estava na casa dele e ele disse para a pastora Eliette, sua esposa, ele disse assim: Deus está me incomodando para ir na igreja do Rodrigo, não sei o que, acho que Deus vai falar comigo. E assim ele veio. Quando nós chegamos ali na casa daquela mulher, amados, a mulher estava sentada, estavam os 2 homens, estavam 3 crianças no ambiente de bebida, aquela farra, aquela coisa pervertida. A mulher estava chorando sentada. Quando nós começamos a orar, amados, ali o cão entrou no couro daquela mulher. E 2 pessoas não conseguiam parar. Foi por isso que o Senhor mandou reforço. E quando nós estávamos ali, aí um dos homens conhecido dela segurava nos pés dela. E o demônio veio ter um pisão no peito dele. E outro pisão mais aqui embaixo. Eu disse para ele: irmão, é melhor o senhor sair. Ele disse assim: minha fé é maior. Eu disse assim: olha, irmão, um negócio espiritual, saia daí. Quando ele viu que o demônio estava ali, prevalecendo contra a vida dele, ele saiu fora. E começamos a orar, amados. Ora daqui, expulsa daí o demônio, saía e voltava, saía e voltava, saía e voltava. Quando foi uma certa hora, o demônio, ele olha para mim e olha para a cara do pastor Reis com uma fúria. Quando o pastor Reis olhou para o olho daquela mulher, ele via como se fosse uma fagulha de fogo dentro dessa bolinha do olho dela. Ele via aquele fogo, o olho da mulher estava vermelho. E aquela guerra espiritual, amados, nós saímos dali, oramos, aquela mulher caiu no chão, ficou lá caída, amortecida. Quando a gente sai, eu venho no carro com o pastor Reis, ele disse: Rodrigo, o meu corpo está cansado, porque a guerra no mundo espiritual é acirrada quando a gente ora por uma arma. Foi isso que Jesus ele sentiu, pastor Abel, quando ele estava guerreando pela humanidade toda. O corpo de Jesus, diz a Bíblia, que ele foi flagelado. O corpo de Jesus sofreu dores. Agora, imagine o corpo de Jesus sendo esmagado por todas as almas do mundo, que Jesus não sentiu. Cada espinho que o Senhor levava na testa, 12 horas de fé. Mas os 40 açoites, que era com um instrumento chamado azorrague. Esse azorrague,
A ponta dele era como se fosse um chicote com um pedaço de ferro e pedaço de ossos pontudo. Cada corte daquele que vinha fazia várias rasgaduras no corpo de Jesus. É por isso que quando a gente vê aquele filme, os irmãos vê aquele filme do Mel Gibson, na época foi criticado, mas praticamente foi pior do que aquilo ali. Jesus foi dilacerado. E todo aquele peso, amado, aqueles homens, os soldados, estavam possuídos pelo maligno, pois o diabo sabia que Jesus vinha trazer salvação para o mundo. Se Jesus ele rejeitasse aquilo ali, já era para a gente estaria perdido, não tinha salvação. Mas Jesus sabia que a gente ia rejeitar em algum momento de dificuldades. Jesus sabia das pessoas que iam se afastar da presença dele, mas diz a Bíblia que ele resolve morrer na cruz e derramar a última gota do sangue dele, porque somente o sangue puro ele poderia cobrir o pecado da humanidade toda. Até o presente momento, amados, nem o rei Davi, nem Abraão, nem Moisés, ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Como Jesus ele viu que o homem não era capaz de se salvar a si mesmo, então lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, quando ele tem a visão, o próprio Senhor ali falando acerca daquela visão que ele tem, ele diz assim, aí o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Diz a Bíblia: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus ele resolve vir a essa terra, amados, para morrer pela humanidade, para trazer perdão de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou, amado, se Jesus não rejeita nós, por que a gente fica tão preocupado quando as pessoas rejeitam a gente? Tem pessoas que só é feliz se for bem aceito. Seja feliz porque Jesus já te aceitou. Tem pessoas que esperam um bom tratamento para servir a Deus. Tem pessoas que só esperam uma grande vitória para servir ao Senhor. Mas o mais gostoso, amado, é passar com Jesus a alegria e passar também com Jesus o sofrimento. Quem passa sofrimento com Jesus, a bênção é dobrada depois que passa pela tempestade. Depois da tempestade vem a abundância, diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estamos, amado, lado a lado com o Senhor está honrando, o Senhor está cuidando, o Senhor está livrando, o Senhor está salvando a nossa família, o Senhor está guardando, o Senhor está lutando. Enquanto nós estamos na presença de Deus, o Senhor está fechando a cova, desfazendo laço de morte. Enquanto nós estamos sofrendo na presença de Jesus, a nossa família está alcançando o livramento da parte do Senhor. A Camisa Rosa falou algo interessante: Senhor, por que eu não recebo essa vitória? Fulano que está todo errado recebe, fulano que está todo esbandalhado recebe. Incrível isso, né? Diaconisa, mas são mistérios de Deus. Deus ele prova a gente. Alguém precisa, amado, servir. Louvado seja o nome do Senhor de cobaia, digamos assim. Alguém precisa ser um espelho para suportar todo o peso. Louvado seja Deus. E o próprio Jesus suporta o peso, sabendo que ele ia ser rejeitado, sabendo que ele ia ser cuspido. Jesus suporta o peso da cruz, o peso da rejeição da humanidade. Mas a Bíblia diz, amados, que no livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, o Senhor ele vai falar acerca da última oportunidade daqueles que rejeitaram o Senhor. E diz a Bíblia, amados, que ali eles vão ter sofrimento eterno. Livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos dar uma listagem daqueles, amados, que rejeitaram o Senhor. E o Senhor está chamando a nós. Não importa, amados, não importa o que você fez, mas importa se o teu coração ele quer se arrepender. Louvado seja Deus. Houve uma situação em que a pastora Leila foi com a nossa irmã Brina no cinema. Foi orar com uma pessoa. Quando elas chegaram lá no hospital, a pessoa estava toda inchada, roxa.
que ela sentiu o espírito da morte do lado da mulher. Ela lança o convite. Você não quer aceitar Jesus? Você não quer entregar a vida para Jesus? Ela não podia falar que ela estava com a boca do xadrez, com a parede. Mas ela pode sim articular, levantar a mão, levantar o dedo, fazer o sinal. Porque o mundo espiritual ele vai testemunhar naquele grande dia, ou a favor ou contra nós. A Bíblia diz que a igreja vai ajudar os anjos. Agora observe tudo como um negócio é forte para a vida daquele que serve a Deus. A jovem diz assim, não. Aí a pastora diz, não. Ela diz, não, depois. Amados, quando passou, não sei quantos dias, acho que 2 ou 3, por aí, eu me espanto, ela dá notícia, fulano de tal faleceu. Disse, meu Deus. E o que é interessante, ela profetizou a própria desgraça. Ela disse, eu só vou para o Senhor se for no leito. Nem no leito ela veio. Que coisa triste, amados. Que arrogância. Que altivez. A Bíblia diz que é o homem não tem controle sobre a vida dele. O homem não tem domínio, amados. O que a gente vai fazer daqui para ali, a gente não sabe o que vai acontecer. Aquela jovem, amados, eu fico pensando até hoje, como é que está a alma dessa pessoa. Porque muitos dizem assim, não, morreu, pronto, acabou, está descansando, está alegrando lá no céu, como se o céu precisasse de alegria terrena e carnal. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele passou por nós a rejeição para que nós tivéssemos a ter vida e vida com abundância. Jesus, ele sofreu para que você fosse feliz. Jesus, ele sentiu dores para que você sentisse saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi cuspido para que a gente tivesse direito de entrar no céu. É por isso que ele disse que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amor não tem limite. Romanos capítulo 8, verso 38 e até o 39 diz assim, para encerrar. Paulo diz assim, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presentes, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A pessoa diz assim, mas estão me rejeitando, pastor. Mas Jesus não te rejeita. Quem rejeita é ser humano. Mas eu não posso me deixar me levar pela rejeição das pessoas, amado. Você já pensou Jesus? Ele disse assim, não, pai, eu não vou descer para morrer para aquele povo porque ele me rejeita. Eu estou magoado, eu estou ressentido com a humanidade. Eles estão machucando meu coração. Então eu não vou morrer para eles para dar salvação. Se Jesus agisse como nós, seria terrível para a gente. Mas Jesus diz na Bíblia que os pensamentos dele não são nossos pensamentos, e nem os caminhos do Senhor são os nossos caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são mais altos os pensamentos e os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique de pé essa noite, aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Essa noite a palavra foi ministrada, amados. Jesus, ele trouxe ao nosso coração essa palavra. Eu pensei que era de uma forma, mas o Senhor direcionou de outra forma a palavra, porque ele sabe e faz como ele quer. Você que queira renovar sua aliança ou entregar a vida para Jesus, dobre os seus joelhos. Eu vou estar dobrando meu joelho aqui também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou então curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, se você não puder se ajoelhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, essa noite, Deus, nós clamamos, Senhor, teu perdão, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi ministrada esta noite. O teu povo ouviu a tua palavra, Senhor. Esta noite, Deus, tudo aquilo, meu Pai, que vem, Senhor, a nos afastar da tua presença, nossos pecados, por palavras, por obras, por pensamento, por atitude, Senhor. Tudo que veio, Senhor, da glória entristecer a ti, Senhor, nos perdoa.
Os teus filhos estão, meu Pai, falando contigo, estão confessando com a sua boca, baixinho, estão falando contigo, Senhor. Estão te pedindo perdão, estão se humilhando, estão reconhecendo, Senhor. Essa noite, Senhor, reescreva o nosso nome no livro da vida, Pai. Perdoa ao teu povo, perdoa teus filhos, perdoa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, reescreve o nosso nome no livro da vida, Senhor, e sela com teu sangue, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre poder abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 23. Vou chamar os pastores. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é, o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Bem, as pastoras vão estar pegando pão, o suco, estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graça, Senhor, essa noite. Senhor, nós apresentamos este pão e este suco de uva, Senhor, representando o teu sangue. Senhor, nós consagramos, Pai, do natural para o sobrenatural. A tua palavra diz, Senhor, aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, Senhor. Estamos aqui fazendo menção, meu Pai, daquilo que o Senhor fez por nós. Aquele dia, meu Pai, que antes, Senhor, do Senhor ter ido à cruz, o Senhor se assentou com os seus discípulos. Deus, e nós estamos aqui cercando a tua mesa, Pai. Abençoa, Senhor, agora esse pão e suco de uva. Todo aquele, Senhor, meu Deus, que cear, Senhor, possa receber vida e vida com abundância. Amém? Primeiro a pastora Leila, depois a pastora Thelma, vai estar passando, se assente. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar aqui para louvar a nossa irmã Dulce. Amém? Vai estar louvando ao nome do Senhor Jesus. Da igreja do Pai Senhor, vamos entrar no número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavados, com roupas que não vão mais são,
somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha de amor, puxe mais alto que a neve, o teu sangue nos toca.